Entre o nosso olhar e as belezas deste lugar, existe uma névoa. Não enxergamos as camadas do tempo, mas elas estão ali, bem ali, e revelam o que fomos, capital do café. Um esforço em ver o que não está aparente e a história se revela em detalhes. Mostram riquezas e pobrezas que nos identificam, que nos revelam, que dizem quem somos, sempre a partir do que já fomos. Esta história nos pertence e pode ser vista em um passeio pela cidade. Prepare-se e siga. Vamos conhecer ou reconhecer o roteiro da paisagem cultural do café de Ribeirão Preto. Começamos pela Casa da Caramuru, considerada uma das edificações mais antigas da cidade. Num primeiro olhar, o visitante pode afirmar que só restaram paredes. Sim, hoje são paredes que resistiram ao tempo. Mas este lugar já foi a bela Casa da Fazenda, depois da Chácara Vila Lobos. Seus cômodos guardam uma arte impregnada nas paredes que ainda resistem e que deveria ser vista por todos. Hoje são paredes, mas podem voltar a ser uma casa, um lugar de visita, um espaço da história. Uma parada no Museu Histórico no interior do campus da USP e, em busca de detalhes, tocamos o passado. Ele ainda tem forma, está escondido, mas a janela está aberta. Um esforço e lá vamos nós num passeio impossível pelo tempo que já se foi. A casa de Francisco Schmidt, o lugar dos colonos. O jardim que mais parece um bosque. O chafariz que não jorra mais água. As características da arquitetura. Ao fundo, o Museu do Café. Peças e obras expostas e a história se mostra de maneira didática. Basta ler as legendas e as informações revelam quem são os filhos do café. De passagem pela estação Barracão, num relance dá quase para ouvir o barulho do trem. Mas ele não chega nunca. Ficou parado no passado. E lá se faz guardião da história dos imigrantes que para cá vieram em busca de dias melhores. O barracão, como a gente conhece, de alvenaria, foi construída por volta de 1900, então aqui desciam os pobres e no centro da cidade desciam os ricos. Hoje tudo está fechado. O cadeado é um símbolo, mas se aberto, provocaria sorrisos nos rostos de quem viveu no tempo em que o trem ainda passava. Afinal, as coisas não começaram agora. Estão enraizadas e, no caso de Ribeirão Preto, passam pelos velhos trilhos do trem. Trilhos que passavam pela Avenida Jerônimo Gonçalves, a Avenida das Palmeiras. As primeiras foram embora, mas outras estão de volta em busca de terem a mesma força de antes, na esperança de que a história se reconte.
Avenida longa. Dela vemos a antiga cervejaria Antártica, a Paulista, hoje Estúdio Casa de Cinema. Lugares que ainda guardam suspiros e barulhos. Entre eles, o da Sereia. Referência das horas, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Ainda toca. Mas poderia tocar todos os dias. E quando ouvíssemos a Sereia, deveríamos parar em saudação ao nosso passado, sem saudosismo, mas com a certeza de que fazemos parte de uma história. O horário da Paulista naquela época, a sirene da Paulista era que mandava em Ribeirão. De 6 em 6 horas, queria as caldeiras, porque aquilo lá não era elétrico, aquilo lá era vapor, entendeu? Depois que deve ter passado a eletricidade, mas ela não era elétrica não, ela era vapor aquela sirene. A avenida continua, passa pela Praça Francisco Schmidt, exibe a antiga Maria Fumaça, mostra o Hotel Brasil, o imenso hotel construído para receber os primeiros visitantes da cidade. E olha que foram muitos ao longo do tempo. Chega ao Mercadão e sugere uma parada. Bom momento para comer queijo, pastel, comprar chapéu ou panelas de alumínio grosso. Para descansar, um passeio no Parque Maurílio Biagi e um encontro com o imigrante Bassano Vaccarini. Suas obras abrem os braços e acariciam a todos que delas se aproximam. No caminho de volta, a Rua José Bonifácio se faz cenário obscuro. Sua rotina de ofertas e seu barulho constante impedem que sejam ouvidas as mensagens do tempo. Eu acredito que a José Bonifácio ela tem condição de demonstrar, a partir tanto de documentação, em cartórios, em transmissão dos bens através de heranças e através de vendas, como também através da sua arquitetura hoje, o melhor conjunto representativo da época do nascimento da cidade de Ribeirão Preto. Não digo o nascimento no metade do século XIX para o seu final, mas sim do final do XIX, de 1890, 1910, 1920, é o maior conjunto de edificações que você tem para representar a história de Ribeirão Preto. Pare e observe, elas estão todas ali. Na arquitetura ou na história da pequena Casa Amarela, lugar da união dos trabalhadores. Muitos deles repelidos pelo movimento da alta sociedade instalada no então majestoso centro da cidade. Hoje, esse mesmo centro está bastante acanhado, mas no passado, este centro foi o lugar da riqueza, do poder político, religioso e cultural. A magnitude do centro está revelada no Quarteirão Paulista, com o Teatro Pedro II, o antigo Palace Hotel, o Prédio Meira Júnior e o majestoso de Ederiksen, o primeiro edifício alto construído no interior do estado de São Paulo. A Praça 15 de Novembro está no centro, ao lado da Praça Carlos Gomes, e aos arredores ainda se postam a Biblioteca Altino Arantes, antiga casa da Sinhá Junqueira, o casarão do ex-prefeito Camilo de Matos, as ruínas do Palacete de Albino Camargo, o prédio do Museu de Arte de Ribeirão Preto e o Palácio Rio Branco. Casa do poder político ainda hoje. Entre os casarões, 3 ainda merecem atenção especial. O Solar Francisco Mordoco, na Rua São José, prédio de detalhes singulares. O Palácio Jorge Lobato, fechado há muito tempo, e o Palacete Joaquim Firmínio, que já foi residência do ex-ministro da Marinha, Veiga Miranda. O centro da cidade, para mim, é onde a cidade pulsa, é o coração da cidade. A história é que nos mantém vivos.
Eu ainda acredito que o centro da cidade é o espaço principal de sociabilidade. A história, a memória, ela vincula aquele ser humano num determinado momento. Então hoje a arquitetura, por mais que as pessoas ainda leiam como apenas um edifício, ela não é um edifício, elas são relações. Ali aconteceram relações humanas, ali foi a troca, o convívio. Ela é um espaço físico, né? Mas esse espaço físico, ele tem um coração, e esse coração, ele nem sempre é físico. Eu sempre me senti atraída pelo centro, porque o centro, ele pulsa vivo. Você trazer a memória, trazer o centro, trazer os edifícios, você faz com que as pessoas estejam mais vivas e vinculadas. Eu acho que esse é o ponto fundamental. A Catedral Metropolitana se faz imponente com suas torres pontiagudas. Um olhar para os detalhes e o brilho direciona os lugares a serem apreciados. Desde os vitrais aos magníficos quadros de Benedito Calixto, considerado um dos pintores brasileiros de maior expressão no início do século. A Avenida 9 de Julho, uma das que demarcam o perímetro do centro, ao preservar seu paralelepípedo, estabelece relações com um estilo e com um ofício, o de calceteiro. O obelisco que comemora o centenário da independência de um lado e o clube recreativo do outro dão as dimensões da história que passa muitas vezes oculta. Do outro lado, vindo da Avenida da Saudade, um encontro com a arte tumular. O cemitério grande guarda o ofício dos marmoristas e somente os mais atentos podem perceber que este lugar, normalmente silencioso, preserva um ruído em italiano dos imigrantes que aqui se dedicavam a esculpir imagens para ressaltar a morte da nobreza. Vinha um mármore de Carrara para Santos, de Santos pela linha de trem chegava até Cravinhos e de Cravinhos esse mármore vinha para Ribeirão Preto. E aqui, nesses ateliês, nessas oficinas de marmorarias, né, tinha lá os modelos de esculturas que o freguês vinha e escolhia. Quero essa escultura, quero aquela escultura. E eles reproduziam. A igreja de tijolinhos e torres imensas é referência do bairro mais populoso da cidade. E tem em sua história a participação daqueles que desejaram muito no passado que ela fosse construída. A região precisava de um apoio, de uma formação religiosa mais complexa, mais focada. Não que Ribeirão Preto não tinha essa organização religiosa, tinha. Dom Alberto José Gonçalves, desde 1909, da fundação do Arcebispado de Ribeirão Preto, já estava presente na área. Mas especificamente para essa gleba havia necessidade da criação de algo vinculado à igreja. É por isso que o Dom Alberto fez o convite para os padres escalabrinianos virem até a região. Eles eram originários de São Carlos, então 2 padres vêm para cá. E esses padres começaram a construir um projeto. Qual que é o projeto deles? É o projeto de estar ao lado desses imigrantes. Estar ao lado desses imigrantes é trabalhar com esse pessoal que carecia de um apoio espiritual. Surgindo assim a ideia de fazer uma associação de Santo Antônio, onde a partir dela sairiam todos os trabalhos da região. Eles ficam de 1914 a 1919 trabalhando em Ribeirão. Esse trabalho deles tinha como um foco a construção de uma igreja. Na mesma avenida, a Igreja Santo Antoninho Pão dos Pobres e a marca da imigração portuguesa, a casa chamada de Saudade 222. Você tem que resguardar isso, você tem que preservar isso para essa geração mais nova. Não existe presente sem passado e não existe futuro sem presente. Né? Nós temos que ter memória. Memória cultural é importante. Seguindo a Avenida Capitão Salomão, é possível passar pelo prédio da Escola Industrial e dela já avistar o Bosque e Zoológico Fábio Barreto. A Fonte dos Amores, na Rua Liberdade,
apresenta a singeleza em recepcionar aqueles que desejam visitar o botânico, por onde se tem acesso ao Jardim Japonês, uma referência à imigração. Seus caminhos internos, ainda que fechados, levam ao Morro do São Bento, antigo Morro do Cipó. Neste lugar, surpresas se revelam a todos os instantes, ou se revelariam, já que o visitante não ousa um passeio mais contemplativo. O lugar não está preparado para receber, mas grita a todos os cantos suas belezas particulares. O Teatro do Povo Municipal, com o painel de Bassano Vaccarini. O Teatro de Arena, construído na meia encosta e moldurado pelas árvores remanescentes da mata tropical. A Casa da Cultura e seu jardim de esculturas, com obras de Tirso Cruz e Bassano Vaccarini. Até alguns dos postes são especiais, originais da década de 1930. Agora também com o painel da ribeirão-pretana Odila Mestriner, uma homenagem para a artista da cidade. O antigo mosteiro se mostra acanhado com seu uso destinado à burocracia. Ao seu lado, o Santuário das Sete Capelas, lugar comum aos que têm fé, mas muitas vezes silencioso. A 18 minutos do centro da cidade está o distrito de Bonfim Paulista. A chegada pelo cemitério, assim como o da Saudade, revela a arte dos marmoristas. A rua principal do lugar, Professor Felisberto Almada, é, sem qualquer dúvida, a alma do distrito, que tem ao alto e ao centro sua igreja matriz. No Distrito da Memória, o sino ainda chama a atenção para o alto-falante que anuncia a morte. No prédio antigo, que já foi da Companhia Paulista de Força e Luz, se deseja muito um museu, mas hoje as luzes estão apagadas. Um passeio pelo lugar e o que aos olhos parece simplicidade pode ser o essencial. Dependendo do ponto de onde se observa, o simples se revela complexo elaborado da história, do passado, do tempo, da saudade, das lembranças ou do jeito de viver. Bonfim Paulista, minha terra querida, aqui nós temos tudo que é bom. Nós temos o Gabriela direto para Ribeirão, nós temos o Banco Itaú e o Posto São João. Nós temos a Prefeitura e a nossa administração lá na Caixa Econômica, onde eu pago as prestações. A loja do Pereira tem roseira em Embutão. O depósito da Maria está vendendo a prestação. Nós temos o Copagás que acende o nosso fogão. A padaria Centenário atende o povo mais cedo. Nós temos a Casa de Imóveis e a Farmácia São Pedro, lá na loja do Carlito, onde eu compro meus brinquedos. As estradas de terra que rodeiam o distrito convidam para um passeio rural. De fazenda em fazenda se deseja um contato com o melhor do mundo caipira. As histórias do menino Pedro, que depois da morte ganhou uma cruz e virou festa em demonstração de fé e devoção. Uma venda simples que de tão simples foi escolhida para ser o lugar dos encontros. E depois de passeio tão longo, é hora de descansar. Mas que as pessoas não se iludam. Entre o que temos e o que queremos, tem uma distância. Se longa ou curta, depende. Em especial, depende do quanto tudo isto significa para as pessoas que vivem aqui. Mudar o que não está bom é função de todos. Muita coisa mudou com o tempo, mas a união ainda faz a força.